Quando Jesus, com uma multidão, estava se aproximando e entrando na cidade de Jericó, tinha um cego chamado Bartimeu, mendigando, ele estava pedindo esmola. Esse cego, ele já tinha ouvido falar de tudo quanto Jesus havia feito. O profeta de Nazaré, Jesus Cristo, o homem poderoso, carregava com eles dons espirituais, dons de cura, de milagre, expulsava demônios. Jesus estava carregado de dons de Deus, de curar os doentes, os enfermos. Então, o Bartimeu, ele era cego, mas ele ouviu falar, muitos falavam de um tal de Jesus de Nazaré, que era poderoso em obras, palavras, e curava os doentes. Ouviu falar que ele já tinha curado cegos, ressuscitado mortos. Então, como ele era um homem cego, estava naquela condição simples e pobre, veja que ele estava pedindo esmola. Pobre, de família pobre. Então era difícil ele se encontrar com Jesus. Um homem cego, porque Jesus, ele percorria as cidades e aldeias do norte de Israel ao sul, com seus discípulos. Então, nessa época, amados irmãos, não existia o WhatsApp, como nós temos hoje, não existia telefone, televisão, não existia esses equipamentos modernos que nós temos de comunicação para saber onde está Jesus. Então o povo ficava aguardando, esperando Jesus passar por tal cidade e tal aldeia. Eles aproveitavam e os doentes eles traziam de todos os lugares, pessoas endemoniadas, enfermas, e Jesus curava muitos doentes, expulsava muitos demônios e convertia e salvava muitas pessoas. Libertava-os, transformava-os de filhos do diabo em filhos de Deus. Bartimeu, ele sabia disso, mas quem levaria Bartimeu até Jesus? Jesus poderia estar lá na Galileia, alguma daquelas aldeias e cidades, ou poderia estar na Judéia, em alguma aldeia e cidade, ou perto de Samaria. Era difícil para ele se encontrar com Jesus. Ele tinha o desejo ardente, como muitos doentes, principalmente os cegos e doentes que não podiam estar no meio da multidão, como os leprosos, por exemplo. Gostaria de se encontrar com Jesus. Ele tinha fé, tinha certeza, por tudo que ouviu falar a respeito de Jesus, que ele seria curado se ele se encontrasse com Jesus. Mas aonde está Jesus? Quem pode me levar até ele? É difícil, meus irmãos. Se fosse em nossos dias, seria muito fácil, muito simples, pelos meios de comunicação que nós temos. Mas naquela época, andavam a pé, as cidades então se tornavam muito distantes e cansativas. E como saber onde estava Jesus? E quando ele passaria por ali? Mas esse dia chegou. Sim, esse dia chegou. Bartimeu estava ali, pedindo esmola na beira do caminho. De repente ele escutou o barulho de uma multidão, arrastando o pé e marchando. Então ele perguntou àqueles que estavam perto dele: estou ouvindo uma multidão passar e arrastar o pé. Quem são? De onde vêm? O que está acontecendo? Então disseram a ele: é Jesus, o profeta de Nazaré, que está passando. Quando ele ouviu que era Jesus, ele deu um salto e começou a gritar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele começou a gritar tão alto que os que estavam perto começaram a repreender, dizer para que ele calasse a boca, ficasse quieto, porque estava incomodando com aquele vozoeiro. Veja que Bartimeu não teve medo, ele não teve vergonha e teve fé. Ele sabia que essa oportunidade ele não podia perder. A oportunidade de estar diante de Jesus, de se encontrar com Jesus, porque ele sabia que seria a cura de seus olhos. Vamos para o segundo vídeo, a fim de continuar este ensinamento sobre a palavra de Deus.